Ele é o cara. Aquele que ninguém quer ter por perto, mas todo mundo assiste. O Jax é o puro suco do que a gente chama de personagem escroto. Ele sai empurrando as pessoas, ele força situações ao extremo. Fala sério, eu sou um elemento chave. Eu tento levar cada situação ao limite, sacaneio os outros e também quebro a quarta parede. Ele tem aquele sadismo de querer ver o circo pegando fogo. Isso foi um trocadilho totalmente sem querer, mas funciona muito bem. Mas a questão é que muita gente olha pro Jax e vê apenas uma casca insuportável de sarcasmo. Mas se você vê o Jax assim, aqui vai uma pergunta. E se toda essa grosseria não for apenas maldade, mas sim uma armadura, uma máscara? Antes de qualquer coisa, eu vou dar um aviso pra você de que nesse vídeo contém sim spoilers, então se você ainda não assistiu o filme de The Amazing Digital Circus, eu recomendo que você assista antes de me ver esse vídeo. Mas vem ver depois, porque tá muito bom. Pensa naquelas pessoas que transformam a sinceridade em um escudo pontiagudo. Sabe aquele discurso de eu só tô falando a verdade, ou eu só tô sendo sincero, pelo amor de Deus? Que na verdade as pessoas utilizam disso só pra disfarçar a escrotidão delas? Pois é, o Jax segue mais ou menos essa linha de raciocínio. E sinceramente, isso não passa de uma tática de guerra preventiva, porque tem um cálculo desesperado por trás da grosseria. Ou seja, é preferível pra eles que eles sejam os autores das feridas do que o alvo das feridas. Quando o Jax ele empurra alguém, quando ele sabota os outros, ou ele faz algum comentário cruel de graça, ele tá testando os limites do ambiente, e também os próprios limites. E ele ergue esse muro de arrogância não porque ele se sente superior, mas porque ele tem pavor de que alguém veja o quanto ele está quebrado por dentro. Ele tem muito medo de mostrar sua vulnerabilidade, muito mais medo do que a maioria das pessoas, e pasmem que todo mundo tem medo de mostrar a própria vulnerabilidade. Mas esse tipo de pessoa tem um medo um pouco maior, ao meu ver. E é justamente isso, porque a partir do momento que você baixa a guarda, no momento que você admite que você tá assustado ou que a situação te apavora de alguma forma, você se torna vulnerável. E no caso do Jax, como a gente pode ver principalmente no 9º episódio que lançou, essa vulnerabilidade pra ele significa traumas, significa que se ele se mostrar vulnerável pras pessoas, ele vai estar passível de passar por grandes desastres, então ele prefere vestir a máscara da escrotidão dele, que é bem mais fácil. No circo digital e em muitos dos outros nossos circos pessoais, o ser escroto da história é uma armadura pesada, porém segura. Porque é muito mais fácil carregar o peso de ser odiado do que o risco de ser invalidado. Porque se eu sou o vilão, eu estou no controle. Mas se eu sou a pessoa que precisa de ajuda, eu estou à mercê do outro. E o Jax não confia em ninguém. Às vezes ele se dá o luxo de se aproximar um pouquinho de alguém, como a gente pode ver no episódio 6, quando ele se aproxima mais da Pomini. Só que quando ele vê que o assunto já tá ficando mais sério, que a aproximação tá ficando mais séria, ele vai lá e volta pra máscara de escroto dele. Bom, a partir desse ponto da minha edição, eu já tinha acesso à informação sobre a suposta identidade de gênero do Jax, ou da Jax. E eu digo suposta porque eu sei que a criadora de The Amazing Digital Circus adora brincar com algumas informações. Ela já mentiu muito sobre algumas coisas de The Amazing Digital Circus ao longo desse período, né? E o meu roteiro e a produção do primeiro ato desse vídeo aqui já estava pronta mesmo antes do último episódio lançar. Mas independente de ser um comentário sério da autora ou só mais uma das trollagens dela, essa nova perspectiva ela se encaixa de forma surpreendente no que eu tô analisando aqui, né? No que nós estamos analisando aqui. Então, a partir de agora, apesar do roteiro já estar pronto bem antes disso, eu vou tentar fazer um paralelo com essa nova informação que a gente tem, sendo ela verdadeira ou não. E vale ressaltar que eu vou continuar tratando o Jax no pronome masculino pra facilitar a minha vida, e ele foi tratado assim durante todos os episódios, né? Então, enfim. Voltando ao roteiro. Bom, aqui a gente precisa ser honesto. O Jax, ele não é apenas assim, do nada. Ele não nasce sendo a crueldade em pessoa. Ninguém nasce assim. Essa persona que ele cria de babaca da turma não é um traço de personalidade, é um projeto. Ele escolheu esse arquétipo e ele deixa isso claro no episódio 6. A gente sempre acaba virando algum arquétipo. Eu, pelo menos, tive a autopercepção de escolher o meu. Ele escolheu esse arquétipo minuciosamente. Mas por que alguém escolheria ser o vilão da própria história? A resposta é simples. Por medo. Em um ambiente como o circo digital, onde você não tem controle absoluto sobre nada, você não tem controle sobre o seu corpo físico, nem sobre a sua sanidade mental. Assumir esse papel de carrasco é o único mecanismo que resta para você conseguir retomar as rédeas.
Pra algumas pessoas, né? E se você parar pra pensar, o circo digital, ele é um cenário máximo de vulnerabilidade. E a gente destrinchou bastante sobre o medo da vulnerabilidade no ato 1. No circo digital, você tá preso, você tá sendo vigiado, você não tem controle das coisas. E na vida real, todo mundo passa por ambientes assim, seja no emprego tóxico, seja um grupo de amigos opressores, seja uma fase ruim da vida. E no caso do Jax, dentro da sua própria casa. Em ambientes onde nós nos sentimos expostos, é um instinto humano se proteger. E é aí que muitas pessoas, assim como o Jax, assumem aquele papel de carrasco. As pessoas criam essa máscara social, uma armadura, uma máscara de ferro, pra esconder que por dentro elas estão apavoradas. Mas no caso do Jax, ele leva isso ao extremo. Afinal de contas, ele vive no circo digital, ele se considera um personagem de desenho animado em um mundo onde não existem consequências humanas reais. Ele não é o engraçado, ele é controlador. Ele precisa que a última palavra seja sempre a dele, porque ele domina o diálogo. E ele sempre conseguindo dominar o diálogo, ele sempre consegue retomar as rédeas da própria sobrevivência. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que o Jax sempre quer dominar todos os diálogos? O Jax, ele sempre faz questão de ter a primeira palavra e a última palavra, se você parar pra reparar. A gente tem diálogos muito claros dele com a Pomni, dele com a Ribbit, que deixam claro essa necessidade de dominância dele. Ele conduz a conversa exatamente para onde ele quer, e o mais importante, ele usa da astúcia dele para desviar de qualquer caminho que coloque ele em risco. O risco de se expor. Quando alguém tenta levar a conversa para qualquer território onde ele se sinta vulnerável ou exposto de alguma forma, ou quando o foco sai do controle dele, o Jax ele contorna a situação com uma rapidez impressionante. Ele desvia, ele ironiza ou ele ataca, tudo para garantir que o diálogo volte para as rédeas dele, para as regras dele, para que ele domine. Ele teme tanto, mas tanto a exposição ou a vulnerabilidade, que ele prefere sabotar a comunicação a permitir que alguém veja quem ele realmente é. E é aqui que essa nova camada de debate sobre a identidade do Jax, a identidade de gênero dele, torna tudo um pouco mais complexo. Porque se a gente parar pra pensar que na vida real o Jax sempre sentiu que precisava esconder quem ele realmente era pra se proteger de um mundo que não aceitava ele, o circo acaba virando uma prisão dupla, porque ele está num ambiente que é vulnerável pra todo mundo que está presente nele. Então a máscara social que ele já tinha dentro do mundo real, no circo, conseguiu ser muito pior justamente pela falta de consequências reais e pelo ambiente do circo ser muito incerto e ninguém saber exatamente o que está acontecendo e por que eles estão ali. Bom, e se você odeia o Jax, eu tenho uma notícia pra você. Você provavelmente, certamente já conheceu alguém exatamente como ele, ou talvez você até se identifique com ele. Mas não se preocupe, eu estou aqui em defesa do Jax. Então você conhece alguém que usa grosseria como defesa e que ataca mesmo antes de ser atacado, que morre de medo de que se você chegar perto demais, você vai ver a armadura de ferro dela, que na verdade esconde uma pessoa profundamente vulnerável. Se você conhece alguém assim, por favor, coloca nos comentários. Vamos dividir esse ato 3 em partes, ou melhor, em camadas. O efeito migalha. E se eu te dissesse que o Jax é na verdade uma pessoa legal? Sim, eu sei que isso parece estranho, pode parecer até contraditório, mas ele é incrivelmente agradável. Mas ele só é quando ele se permite ser, quando ele quer. Mas pra ser uma pessoa magnética, pra ser uma pessoa agradável, pra ser uma pessoa legal, ele não precisa de um grande ato heróico. Ele só precisa de migalhas. Porque para pra pensar, quando existe alguém que construiu uma carreira inteira como um carrasco social, alguém que trata todo mundo mal, quando essa pessoa te dá um mínimo de uma interação humana normal, aquilo parece um presente. E é exatamente nessa fresta que o Jax consegue conquistar as pessoas. A princípio, pelo menos. E pra perceber essas migalhas, a gente nem precisa ir muito longe. Lembra do episódio 4, o do fast food? Ou melhor, o do McDonald's? Pois é, ao meu ver, o Jax ele tem uma vulnerabilidade involuntária. Porque quando ele acaba de sair daquele treinamento da Gangly, que vamos combinar não passa de uma grande tortura psicológica, ele estava exausto, fisicamente esgotado, com a paciência lá embaixo. Ele simplesmente se aproxima da Pomni e tem uma interação social normal com ela, que ela até estranha. Ela começa respondendo normalmente, como se fosse normal, porque ela estava num devaneio da cabeça dela. Mas quando ela percebe que ela teve uma interação social normal com o Jax, ela começa a responder de forma mais desconfiada, automaticamente. Tá tudo bem aí? Tá tudo tão... Eu tô legal. Ai, queria dizer a mesma coisa. Até depois, Pomni.
Essa foi a migalha que ele deu pra Pomni pra ela começar a se aproximar dele, pros dois começarem a se aproximar. E isso não foi premeditado pelo Jax. Ele não simplesmente chegou e falou: eu vou interagir minimamente normal com a Pomni pra gente começar a se aproximar porque eu quero ser amigo dela. Não. Ou porque eu quero torturar ela mais ainda. Também não. Foi uma coisa natural dele, ele tava num momento de cansaço, de exaustão emocional, tinha acabado de ser torturado pelo treinamento da Gangly, então foi uma interação natural dele que ele não percebeu, ou seja, foi num momento de vulnerabilidade que ele deu uma brecha de migalhas pra Pomni, daí que eles começaram a se aproximar. E pra Pomni isso foi uma interação muito estranha, mas é perceptível que a partir daí ela estava muito mais aberta a conversar com o Jax, a entender o lado dele, a participar das aventuras com ele e por aí vai. Ou seja, o mínimo de interação social normal que ele teve com a Pomni, ou melhor, a migalha que ele deu pra Pomni, já foi o suficiente pra ela abaixar a guarda pra ele e se aproximar dele. E consequentemente furar a segunda camada do Jax, que é o Jax amigo, o Jax agradável, o Jax legal, que por incrível que pareça existe. A segunda camada do Jax, o Jax magnético. Eu acho que aqui seria interessante a gente começar falando de uma camada cronológica dos acontecimentos dentro do circo digital, e não dos acontecimentos do desenho em si. E é aqui onde a Ribbit e o Kaufmo vão entrar. É inegável que eles eram muito amigos e isso fica muito óbvio nos últimos episódios. Inclusive, o desenho deixa bem claro também de que existia algum tipo de sentimento a mais entre ele e a Ribbit. O Jax, o Kaufmo e a Ribbit, eles eram um trio, eles estavam sempre juntos. Em todos os flashbacks do Jax que mostra a interação deles três, mostra que eles adoravam o Jax. O Jax era uma pessoa incrivelmente legal, um amigo incrivelmente presente, que poderia até trazer conforto pra você. E quando eu digo que o Jax, quando ele quer, é sim uma pessoa magnética, uma pessoa muito legal, uma pessoa que é muito bom ter por perto, eu falo isso baseado no fato de que tanto a Ribbit quanto o Kaufmo abstraíram a partir do momento que o Jax decidiu se afastar deles. Quando você consegue perfurar a primeira camada de carrasco do Jax e conhecer o Jax agradável, o Jax legal, ele é tão magnético, ele te deixa tão confortável, ele é uma pessoa tão agradável de se ter por perto, ao meu ver, que quando ele decidiu se afastar de ambos, foi o suficiente para eles ficarem deprimidos e abstraírem. Obviamente que o único motivo não foi o Jax, com certeza foi uma sequência de vários acontecimentos dentro do próprio circo. Mas só que o desenho deixa claro que o afastamento do Jax mexeu muito com esses dois personagens. Eles não aprofundam muito a questão de por que eles abstraíram, eles deixam mais claro que tudo começou a partir do afastamento do Jax. E o Jax começou a se afastar dele justamente quando eles tentaram furar a terceira camada do Jax, que é uma camada que a maioria das pessoas não conhecem, que a gente vê um pouquinho dela quando ele conversa com a Ribbit falando um pouco sobre o passado dele, mas é uma camada que deixa ele tão vulnerável que ele não quer mostrar pra ninguém, e que se alguém tenta furar, ele volta 100%, 200% pra máscara de carrasco. E como eu já falei várias vezes, a vulnerabilidade é o que o Jax mais teme. E é aqui que a gente pode entrar na nossa terceira parte, o padrão do perigo. E aqui a gente pode começar a falar um pouco sobre a Hagatha. Por quê? Porque a Hagatha estava no circo antes mesmo do Jax entrar. Ela viu o que aconteceu com a Ribbit. Ela sabia que eles eram amigos. Ela viu o que aconteceu com o Kaufmo. Ela viu o Jax fingindo que não se importava. Ela viu que o Jax se aproximou de algumas pessoas e essas pessoas acabaram sendo abstraídas. As únicas pessoas que ele realmente tinha se aproximado. Então, a Hagatha temia muito que isso acontecesse com a Pomni. Não era por ciúmes. Era proteção. Eu pretendo fazer um vídeo sobre cada personagem, então não vou entrar muito aqui na questão da Hagatha, mas o grande motivo da Hagatha sempre ficar muito pé atrás e tentando tirar a Pomni de perto do Jax o máximo possível era que ela temia que a Pomni acabasse tendo o mesmo destino da Ribbit e do Kaufmo. Então a Hagatha, ela percebia as red flags, ela sabia que esse momento de normalidade do Jax não foi normal. Ela já viu esse filme antes. Ela sabia que foi exatamente assim, com essas migalhas de afeto e momentos de vulnerabilidade, que o Jax se aproximou da Ribbit e do Kaufmo lá atrás. E aí ela viu a Pomni começando a enxergar um novo Jax, aquele lado magnético, divertido, que só existe quando ele tá cansado demais pra manter a pose. E foi aí que a Hagatha começou a temer que isso acontecesse com a Pomni e percebeu que o padrão do perigo do Jax estava se repetindo de novo. E aqui nós podemos ir para a última camada do terceiro ato, que é justamente
o limite da exposição e a autoproteção destrutiva. Bom, eu já deixei claro que pra mim o Jax funciona em camadas, né? A primeira camada é do carrasco, do escroto, a máscara social de ferro dele. Quando ele baixa a guarda sem querer, aí ele revela a segunda camada dele, uma pessoa incrível, magnética e amiga. Essa pessoa que as pessoas tentam conhecer. Mas o Jax tem um limite de vulnerabilidade. Então, quando alguém tenta ultrapassar essa segunda camada, quando tentam fuçar a história dele, a origem, ou quem o Jax é profundamente fora do personagem, aí ele entra em colapso. Ele não expõe a terceira camada dele. Ele volta pra primeira. E voltando pra primeira camada, de um jeito muito pior, ele acaba machucando as pessoas que se aproximaram dele, que conheceram a segunda camada dele, do Jax legal, do Jax amigo. E isso a gente viu acontecendo com a Ribbit, com Kaufmo e com a Pomni. Porque convenhamos que é muito mais difícil ouvir todas as coisas horríveis que o Jax na primeira camada tem a dizer, depois que você conheceu a segunda camada dele, depois que você passou a se importar com ele e você viu como ele pode ser. Isso machuca muito. E não machuca só porque você conheceu a segunda camada dele, que é uma camada incrível. Mas machuca porque ele sabe exatamente em que ponto te pegar. Ele começa a dizer coisas muito mais horríveis depois que você atingiu a segunda camada dele só pra te afastar. Ele fez isso com a Pomni, com a Ribbit e com Kaufmo. Ele não coloca ninguém contra a parede por um teste de lealdade. Ele se isola porque ele tem pavor de ser conhecido de verdade. Quando o limite da vulnerabilidade dele é atingido, o Jax não quer ser amigo, ele quer sobreviver. Ele foge da exposição e volta 100% pior pra máscara de carrasco dele. Ele volta a ser escroto, ele quer te machucar, ele quer te afetar só pra garantir que ninguém nunca vai chegar à terceira camada dele. A camada onde ele teria que, de fato, ser humano e ser exposto. Que é, como eu já disse, o que ele mais teme. O design e a paleta de cores, não só do Jax, mas de todos os personagens de The Amazing Digital Circles, foi simplesmente minuciosamente pensado para expressar melhor a personalidade de cada um ali dentro, e eu vou provar isso. Nesse vídeo eu vou falar só sobre o Jax. Bom, falando um pouco sobre o design do Jax. Você já percebeu, obviamente, que o Jax ele tem um ar de desdém natural. E sabe por que ele parece tão desdenhoso? Porque ele é alto e esguio, ou seja, ele tem um corpo muito fino. Isso meio que cria uma distância física. Ele é literalmente grande demais para se misturar ou se curvar aos outros. Esse formato dele de ser uma pessoa muito alta e muito fina, muito esguia, impede que ele pareça acessível ou aconchegante ao olhar dos outros. Ao ser alto e magro, ele precisa ocupar menos espaço lateralmente, mas o corpo dele longo domina um plano vertical. Isso faz com que ele sempre pareça estar olhando as situações de cima, e isso meio que reforça o arquétipo dele de carrasco, que julga todo mundo sem precisar falar absolutamente nada. Apesar dele falar, né? Porém, tem outra coisa que dá pra gente analisar pensando no design do Jax. Ele tem uma fragilidade oculta na esguiez dele. Porque existe um paradoxo aqui. Embora a esguiez dê um ar de superioridade, ela também sugere uma falta de sustentação. É um corpo que parece esticado demais. E isso comunica, mesmo que subconscientemente ao meu ver, que ele não tem a estrutura ou talvez o peso emocional para suportar o que acontece no circo. Ele é como um arame que foi esticado até o limite, ele parece firme, mas se você dobrar com força, ele rompe. Como todo mundo já percebeu, o Jax ele tem uma parte amarela por dentro dele e por fora ele tem como se fosse uma casca roxa. E ele é um personagem incrivelmente expressivo, mas essa expressividade tem uma regra visual muito clara que conta a história dele. A parte roxa, a casca dele. A parte lilás, como vocês preferirem. O rosto, a estrutura da cabeça e da boca é onde toda a comunicação do Jax acontece. Ela se contorce, ela se estica, ela muda de ângulo, ela projeta o deboche dele. E é aqui que ele performa pro mundo. Quando ele tá sendo o Jax Carrasco, é a casca roxa que assume o comando, criando umas expressões sarcásticas que afastam todo mundo. A imobilidade do núcleo dele, ou seja, a parte amarela, essa é uma parte que é muito interessante para analisar e para pensar. Enquanto a casca roxa dele reage a tudo, o amarelo interior permanece estático, permanece inerte.
Os dentes e a parte interna, eles não mudam. Eles são constantes, eles são inabaláveis, eles continuam sempre a mesma coisa. E aqui a gente tem um paralelo, porque essa pra mim é uma representação visual da inércia emocional dele. Porque por mais que ele tente mudar, por mais que ele tente ser legal, por mais que ele faça caretas de deboche, essa sua essência amarela, a sua vulnerabilidade original permanece ali, rígida, presa e incapaz de se adaptar. Capaz de fingir tudo por fora, mas por dentro ele tá congelado no trauma dele. Eu diria que a parte mais expressiva do rosto do Jax são os olhos. É o olhar dele. Se você reparar, a parte amarela dele, que mais se mexe, na verdade a única parte amarela dele que se mexe são os olhos. A pupila, a íris dele são extremamente expressivas. Elas aumentam de tamanho, elas diminuem de tamanho, elas ficam se mexendo para um lado e para o outro o tempo inteiro. Não é à toa que dizem que os olhos são a janela da alma, ou do coração, né? Sei lá, não lembro. Então a casca dele, a parte roxa dele, controla basicamente tudo. Só não controla a pupila e a íris, que é justamente a parte mais expressiva dele. E a única parte amarela que se mexe, que pra mim representa 100% a vulnerabilidade dele, que ele quer tanto esconder. Sem contar que as cores do Jax, roxo e amarelo, são cores muito bem pensadas pra esse personagem também. O roxo, que é mais levado como a armadura fria dele, que compõe grande parte do design do Jax. É uma cor fria e na psicologia das cores, sim, eu vou falar de psicologia das cores aqui, tá associada a fechamento, a proteção, é a cor da casca dele. E quando ele veste o roxo, o designer comunica não só aos outros personagens, mas ao telespectador que tá assistindo, que é um personagem que se mantém distante, que cria um perímetro de segurança ao seu redor. Roxo não está associada geralmente a uma cor de acolhimento, é uma cor de autoridade, de mistério, o que faz muito sentido pro Jax, porque durante basicamente todo o desenho a gente sente muita curiosidade pra saber do passado do Jax, por que ele é assim, por que ele tem muitas cenas que deixam muito em aberto o que acontece com ele, o que ele tá pensando. Durante toda a narrativa do desenho, a história nos leva a ficar curiosos sobre a história do Jax. Porque ele não se revela, ele procura não se mostrar de forma nenhuma. Ele só mostra a casca dele, ele só mostra o que ele quer. Tanto que no episódio 3 ele fala que ele não mostra o que acontece quando ele prende a respiração porque ele gosta de manter o mistério. Agora sobre a parte amarela dele, que está por dentro, a parte vulnerável dele, uma cor quente. Vamos reparar que o amarelo ele tá sempre contido nos pontos de interação do Jax, no rosto, nas mãos, que é uma cor quente, uma cor expansiva, uma cor que remete à infância, à luz e à vulnerabilidade, que, como eu já tô cansada de falar, é justamente o que o Jax quer esconder. E o fato do amarelo estar preso dentro do roxo é o maior conflito visual do personagem. A essência quente e viva, ela tá sendo sufocada e protegida por uma camada externa fria, roxa, lilás. Ele usa o roxo para silenciar o amarelo que existe dentro dele. E o fato do roxo ser a cor predominante do Jax só confirma tudo o que eu tenho falado até agora. Roxo escondendo o amarelo que há dentro dele. Essa paleta de cor mais fria, mais misteriosa, que basicamente está consumindo a cor mais quente e mais vulnerável. Porque para pra pensar, se fosse amarelo a cor dominante do Jax, o contrário, roxo por dentro e amarelo por fora, o personagem ia comunicar uma coisa totalmente diferente do que ele é. O que vocês acham disso aqui? Deixa nos comentários, por favor. Isso sem contar que o roxo e o amarelo dentro do círculo cromático são cores complementares, elas estão no total oposto uma da outra dentro do círculo. Então, quando elas são colocadas juntas, elas criam um maior nível de contraste uma do lado da outra. Esse contraste comunica muito sobre como é a personalidade do Jax, tanto na parte do carrasco quanto na parte da vulnerabilidade dele, que a gente sabe que existe. E, sinceramente, esse contraste, ele diz perfeitamente sobre a dualidade que o Jax tem. Essas cores em contraste gritam para nós, telespectadores, que este é um personagem que tá sempre em um estado de grande contradição consigo mesmo. Eu não vejo o Jax como um personagem um pouco roxo e um pouco amarelo. Para mim, ele é claramente o conflito entre os dois. E, sinceramente, usar cores complementares, principalmente sendo roxo e amarelo, para representar um personagem do jeito que o Jax é, pra mim foi a escolha de cores e combinação de cores perfeita, não só pelo que elas comunicam, mas também o designer dele no geral, né?
tudo que a gente falou até agora, desde a escolha de cores até o estilo de corpo que ele tem e a forma como ele se comunica e a cor predominante e tudo mais, tudo comunica perfeitamente a personalidade do Jax. Ele é um personagem cujo o design físico foi construído para que ele possa processar o mundo através de uma camada externa e performática, enquanto a verdadeira face interna dele permanece protegida por uma máscara roxa que, embora se mexa, atua como uma barreira física que não pode ser ultrapassada. Vamos começar com uma pergunta. E se o Jax tivesse se permitido se aproximar das pessoas de verdade? E se ele tivesse se permitido ser acolhido? E se ao invés dele afastar todo mundo ao seu redor, ele tivesse baixado a guarda pra Agatha, pra Pomni ou até pro Kingo, que eu acho que seria um pilar muito importante na vida dele? Será que isso ajudaria a salvar ele do destino terrível que ele teve? Será que isso salvaria ele da abstração? Vamos falar da Agatha. Ela foi uma peça-chave, principalmente pro que o Jax mais teme. Ela não foi só uma colega, ela é um espelho do que ele reprime. Ela é basicamente o oposto do Jax. A Agatha ela é uma pessoa extremamente empática. Apesar de que no início as pessoas tendem a pensar que ela esteja sendo meio forçado, alguma coisa do tipo, a gente percebe com o decorrer do desenho de que ela é genuinamente uma pessoa bem empática, bem preocupada. E o contrário do Jax, ela tem muito medo de ficar sozinha. A questão é que o próprio Jax se questiona algumas vezes sobre a Agatha, se ela realmente está sendo genuína do jeito que ela se diz ser, ou se ela está se fazendo de alguma forma. Talvez ela esteja usando uma máscara, que nem ele. Ele fica se questionando isso e ele chega a comentar isso com a Pomni. É sério que ela não te irrita de vez em quando? Eu acho que ela é legal com todo mundo. Sei lá, é que eu acho que ela fica forçando muito a barra. A gente tá preso aqui. E por que ela vive fingindo que tá tudo sempre bem? Tipo, se você fala pra uma pessoa que ama ela todo santo dia, acaba virando uma coisa vazia. Mas e se o Jax tivesse se permitido se aproximar da Agatha? Será que a simpatia dela e esse cuidado dela poderia ter salvo ele de alguma forma? Eu genuinamente acredito que sim. Só que a grande questão é que, como eu já disse, eles eram opostos. A Agatha mesmo já falou que odeia o Jax quando ela tava chapada no McDonald's. O Jax vê a Agatha como uma pessoa falsa, no início pelo menos. Um total oposto, ele vê ela como uma pessoa que tem uma positividade tóxica. Mas no fundo, eu sinto que se ele tivesse se aproximado mais da Agatha e ela tivesse, talvez, conseguido conquistar ele de alguma forma, sim, ela poderia ter sido um pilar muito importante para que o Jax não fosse abstraído. E a gente pode perceber claramente que talvez o Jax não visse a Agatha do jeito que ele fala sempre. Até mesmo porque no último episódio, quando a Pomni entra na mente dele depois que ele já abstraiu, e a gente consegue ver qual seria a reação dele se cada personagem tivesse sido abstraído, a gente vê que quando a Agatha abstrai, ele enlouquece, ele tenta enforcar a Pomni, ou seja, mexeu com ele de uma forma que a gente não esperava, porque até então a gente achava que o Jax não gostava da Agatha, odiava a Agatha. A gente pode perceber que eles têm muitos conflitos com o decorrer dos episódios. Mas estranhamente o Jax se importava assim com ela. Então talvez ela pudesse ter sido sim uma diferença bem grande na vida dele caso ele tivesse se permitido. Ela também tivesse se permitido. Mas eu ainda tenho certeza que seria necessário uma conjuntura de coisas acontecerem para que a abstração do Jax pudesse ser evitada. E sem contar que a Agatha e o Jax têm traumas em comum. Os dois têm problemas com a mãe, claramente. Eles poderiam ter se dado muito bem se os dois se permitissem. Obviamente que a Agatha seria muito mais fácil de se permitir. Porém, existem muitos fatores que comprovam que caso eles tivessem se tornado amigos de verdade, quem sabe se o Jax tivesse contado pra Agatha ao invés da Ribbit a história dele com a mãe dele, a Agatha pudesse entender ele melhor, pudesse acolher ele de uma forma melhor, porque eles têm isso em comum. Então a Agatha poderia ser de grande valia na vida do Jax, e o Jax também poderia ser de grande valia na vida da Agatha. E outro detalhe é que o Jax provavelmente sente que caso ele aceite o acolhimento da Agatha de alguma forma, ele vai ter que aceitar que ele tá quebrado. Ele vai ter que ser vulnerável, e ele não quer isso. Agora vamos entrar no fator Pomni, que eu posso dizer que é uma interseção entre a Agatha e o Jax. A Pomni não é 100% como a Agatha. Apesar dela cuidar das pessoas, aconselhar e querer ajudar, ela não tem essa positividade enorme que a Agatha tem. Ela é uma pessoa com menos filtro.
E ela também, obviamente, não é 100% como o Jax. Eu diria que a Pomni é muito parecida com o Jax quando ele tá na segunda camada dele, a camada de amigo, a camada legal. Então ela acaba sendo uma interseção entre a Hagatha e o Jax. E obviamente nós podemos perceber que a Pomni seria o que chegou mais próximo de impedir que o Jax fosse abstraído, porque ela foi quem mais se aproximou dele durante o desenho, durante a parte que a gente viu. Antes do desenho acontecer, cronologicamente, a gente viu que ele se aproximou de outros personagens, mas durante o desenho, quem foi a pessoa mais próxima de conseguir impedir a abstração dele, que inclusive tentou isso de todas as formas possíveis, foi a Pomni. Mas por que o Jax se aproximou da Pomni? Por que ele se sentiu mais confortável de se aproximar dela? Talvez porque ele tenha reconhecido nela uma pessoa com menos filtro. Talvez uma pessoa mais verdadeira, apesar do Jax ser a pessoa dos filtros. Ele usa totalmente uma máscara e um filtro totalmente nada a ver. Porém, o que o Jax se incomodava na Hagatha era justamente que ele via muito filtro nela. Ele via ela como uma pessoa que forçava a ser como queria ser. Forçava a ser boazinha, forçava isso e forçava aquilo. E ele não gostava e não se sentia confortável de se aproximar dela. Mas na Pomni ele já viu uma coisa diferente. Ele viu que a Pomni não tinha muito essa questão de querer parecer uma coisa que ela não era, ou que ela poderia não ser. Ela não ligava pra isso. Sem contar o fato de ela ser claramente uma interseção entre os dois. Ela tem um pouco dos dois. E outra coisa, a Pomni não sabia do histórico dele. Não sabia que outras pessoas que eram muito próximas ao Jax haviam abstraído anteriormente. A Hagatha até tenta falar sobre isso com ela, mas o Jax não gosta de falar sobre isso, isso acaba com ele. Mas fato é que a Pomni foi a única pessoa que tinha a chance real de fazer com que o Jax não fosse abstraído. Mas não é culpa dela que ele tenha sido abstraído. É culpa da sequência de fatores que aconteceram dentro do circo, foi o destino. Tanto que quando ele já está se isolando, próximo de abstrair, ele vai atrás da Pomni. Só que ele desiste logo em seguida. A Pomni, nesse momento, ficou numa sinuca de bico. Eles estavam todos num momento muito delicado dentro do circo. O Caim tinha sido deletado, sabe-se lá onde é que ele estava, ninguém sabia. O circo, ele estava todo defasado. E eles estavam todos num momento de união, tentando consertar o circo, todo mundo voltando, saindo daquele momento de desespero que todo mundo tinha entrado. Então, o Jax foi a única pessoa que se manteve isolada nesse tempo. E ele tentou ir atrás da Pomni, e a Pomni, nesse momento, tinha uma escolha que era difícil, que era ou ir tentar ajudar o Jax, que é uma pessoa que não é fácil de lidar, que anteriormente tinha tratado ela super mal, tinha se afastado dela e que não estava querendo falar com ninguém, ou continuar com as pessoas que já estavam ali tentando fazer as coisas acontecerem, consertando o circo, entre outras coisas. Então foi uma escolha difícil para ela, não foi fácil e obviamente não tinha como ela prever o que ia acontecer. Ela nunca viu ninguém abstraindo antes, com exceção do Kaufmo, que abstraiu no dia que ela chegou. E outra grande questão é que a Pomni fez de tudo para conseguir trazer o Jax de volta depois da abstração. Pegou os conhecimentos que ela tinha com o Kingo, que falou para ela que quando a esposa dele havia abstraído, o escuro acalmava ele. Ela se colocou no escuro junto com uma abstração que poderia acabar com ela. Ela quase foi abstraída junto com ele. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo sobre cada personagem, então não vou adentrar muito na situação da Pomni aqui. Então ela é a única coisa mais concreta que nós temos aqui, a única parte mais concreta, porque o restante são só achismos meus de coisas que realmente poderiam ter salvo ele, caso tivessem acontecido. No caso, pessoas, né? Pessoas que poderiam ter salvo ele, caso tivessem se aproximado dele. E agora nós vamos entrar no fator Kingo, que eu acho que é o fator que poderia ter feito total diferença na vida do Jax desde o início. O Kingo é a peça que poderia ter mudado todo o destino do Jax, o que é muito interessante porque ele é uma peça de xadrez. Eu enxergo o Kingo, e eu acho que muita gente enxerga ele assim, pelo que a gente vê nas redes sociais, que o Kingo seria um fator pai, um fator paterno. Todo mundo vive falando, o Kingo é muito pai de menina, o que faria sentido o Jax sendo uma pessoa transexual ou não, o Kingo ainda seria um excelente fator paterno pra ele, lá dentro do circo. Isso também porque o Jax tem problemas com os pais, ou seja, o Kingo poderia ter feito grande diferença na vida dele. Pra Pomni e pra Hagatha, o Kingo, ele foi a lucidez em meio ao caos. Mesmo que ele seja lúcido só quando ele tá no escuro, ele foi capaz de trazer segurança e paz pra essas personagens. Elas até comentam uma com a outra que o Kingo é a pessoa que elas mais confiam ali dentro. Então imagina o que o Kingo poderia ter feito pelo Jax.
É muito triste que durante todo o desenho a gente nunca viu uma aproximação entre esses dois personagens. Mas se houvesse, teria feito total diferença na vida do Jax. Eu tenho certeza que o Kingo seria o fator principal que poderia tirar o Jax até do perigo de abstração. Se tivesse ocorrido uma aproximação deles dois, como ocorreu com a Pomni e o Kingo no terceiro episódio, o Jax poderia ter encontrado um porto seguro, um terreno seguro. Imagina se a conversa que ele teve com a Ribbit, na verdade ele tivesse tido com o Kingo no momento de lucidez no escuro. Talvez isso teria sido a total diferença na vida do Jax. Talvez teria sido a barreira dele contra a infeliz abstração dele. Talvez ele nem tivesse se afastado de todo mundo. Talvez ele tivesse a coragem de pedir ajuda de fato. Talvez até ajudasse na questão que ele tem com os pais, no trauma que ele criou. O Kingo de fato poderia ter sido a diferença na vida do Jax entre a vida dentro do circo e a abstração. Bom, como último ato, a gente vai chegar no clímax dessa jornada. Até agora a gente viu a máscara, as cores, os medos e as oportunidades que o Jax deixou escapar. Ou que o destino reservou pra ele, ou na verdade deixou de reservar. O que acontece quando a máscara acaba se fundindo com o rosto? O que acontece quando o isolamento vence? É aqui que a gente precisa falar sobre a abstração. No circo digital, abstrair não é um ato de vilania, é um colapso. É o estágio final de uma depressão profunda onde a realidade deixa de fazer sentido. Pensa comigo, o Jax passa todo esse tempo se escondendo, se isolando, criando barreiras, evitando falar com quem realmente quer ajudar ele. E o que é isso se não um passo mais perto de perder o propósito? Quando você para de se conectar, quando você para de deixar as pessoas entrarem, o mundo ao seu redor começa a perder a cor, perder a lógica, o sentido. E quando eu falo de sentido, eu tô falando literalmente do sentido da vida. Para pessoas que têm depressão, ansiedade, estados de melancolia muito profundos e muito fortes, o sentido da vida, buscar um sentido na vida, é o que faz total diferença entre a abstração na vida real ou a não abstração. A abstração para mim é claramente um paralelo, um reflexo visual de quem não consegue mais encontrar uma razão para continuar segurando a sua própria existência. É o paralelo claro com a depressão, com o fundo do poço. Para as pessoas que já tiveram depressão, ansiedade, sabem muito bem que quando você se sente assim, parece que a vida toda perde o sentido. Agora imagina se você está dentro de um mundo digital, que você nem sabe como você chegou ali, não sabe se você vai conseguir sair, se você vai ver as pessoas que você já conheceu e se você vai voltar a ter uma vida normal. Agora para pensar na vida real. Quando uma pessoa tem depressão, ou até quando uma pessoa está vivendo uma vida medíocre, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de transtorno, é muito importante a gente sempre buscar sentido em coisas pequenas da vida. E é justamente isso que as pessoas dentro do circo tentam fazer. Buscar sentido com o que elas têm lá dentro. E o Jax nunca conseguiu achar sentido em nada. Me parece que ele nunca nem sequer tenta buscar. Ele só aceita do jeito que tá. Fala que é um personagem de desenho animado. Não tem mais sentido pra ele nada. Nada humano, nada real. Ele literalmente foge de qualquer coisa que seja humana. Ele foge de toque físico, ele foge de interação humana normal. Ele foge de ter conexões reais com as pessoas, justamente pelo medo da vulnerabilidade dele e pelos traumas. Ele fazia isso também na vida real. A diferença é que no circo é um caminho muito mais sem volta do que na vida real. Porque a depressão a gente consegue tratar, porém lá dentro do circo não tem terapia, não tem remédio controlado, só tem literalmente as outras pessoas. E uma IA. Os personagens, todos os outros, tirando Jax, estão a todo momento tentando criar conexões uns com os outros, tentando buscar sentido nas coisas pequenas, tentando ver felicidade nas coisas que eles conseguem fazer dentro do circo e se sentir bem da forma que dá pra se sentir lá dentro, com todos os artifícios que eles têm lá dentro. O Jax não. O Jax, ele tem um peso muito grande de ser ele mesmo, porque ele não consegue fazer a única coisa que poderia salvar ele lá dentro, que é justamente a aproximação das pessoas, um conhecimento profundo e mostrar a própria vulnerabilidade para as pessoas, que exige um conhecimento profundo. Exige que as pessoas conheçam o Jax de forma mais aprofundada. E ele não permite isso, ele não consegue. Muita gente foca na maldade do Jax, no deboche dele,
Mas analisando tudo que a gente destrinchou, a verdade é outra. O Jax, ele não abstraiu por maldade. Ele abstraiu pelo peso de ser quem ele é. Ele mesmo se tornou insuportável para si mesmo. Porque convenhamos que é exaustivo manter uma armadura de ferro 24 horas por dia. É exaustivo ter que performar superioridade o tempo inteiro. A forma com que tudo aconteceu só cooperou para que o Jax abstraísse. Porque justamente no momento onde ele mais precisou, que foi por conta de acontecimentos bizarros dentro do circo que ninguém esperava, como o delete do Caim, o circo totalmente defasado, as pessoas estavam preocupadas demais com outras coisas para poder dar a atenção que o Jax precisava quando ele tentou pedir ajuda. Mesmo assim, elas continuaram correndo atrás dele. Elas, eu digo a Agatha e a Pomni. Só que o acontecimento do Caim ter sumido foi tão intenso, foi tão triste, deixou todo mundo tão desesperado, que o momento em que o Jax precisou, ninguém conseguia dar o ombro que ele precisava. Todos os acontecimentos da vida do Jax, desde antes dele entrar no circo até o momento em que ele foi abstraído lá dentro, cooperaram para que isso acontecesse. Então é um fim trágico, é um fim muito triste de uma pessoa que foi sequelada por muitos e muitos traumas. Por isso que eu digo, eu estou aqui em defesa do Jax. E agora eu queria fechar com uma pergunta para você que acompanhou até aqui. A abstração, ela é assustadora dentro do circo, mas o isolamento na vida real acontece de forma silenciosa. A gente vê o Jax se fechando e tal, mas quantas vezes a gente não viu isso acontecer com alguém que seja próximo da gente? A abstração acontece quando o sentido de viver se perde. E talvez a nossa função enquanto amigos, conhecidos, seja a de decidir quem a gente quer ser nessa história. Será que a gente consegue ser o Kingo, que oferece chão e segurança mesmo sem exigir nada em troca? Ou será que a gente consegue ser a Pomni, que tenta salvar mesmo quando tá sobrecarregada? Ou talvez você esteja passando por uma situação parecida com a do Jax, e nesse caso você tem que contar com as pessoas ao seu redor, procurar terapia ou ligar no número que tá na tela. O Jax, ele é um personagem complexo, cheio de falhas e escolhas erradas, mas ele é, acima de tudo, um reflexo do que acontece quando o medo de ser amado é maior do que a vontade de viver. Eu realmente espero que essa análise tenha te ajudado a ver além da casca roxa e, quem sabe, ser mais gentil com quem, por medo, ainda não consegue baixar a guarda. E se você gostou dessa jornada profunda pelo circo digital e pelo Jax, não esquece de deixar seu comentário sobre o que você acha que o Jax precisaria para ser salvo. Deixe o seu like se você gostou, o seu dislike se você não gostou. Se inscreve se você quiser. Vídeos novos toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!